A internet hoje, se a gente for enxergar como uma feira, o povo tem investido muito no pastelzinho, que é rápido, mas às vezes é oleoso, às vezes dá gastrite, dá azia, mas é o conteúdo... O povo está muito desesperado com conteúdo rápido. Sim. Eu não consigo imaginar em, sei lá, 2013, quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet, eu nunca poderia imaginar em gerar um conteúdo de 15 segundos. Né? Exatamente. Isso, como lidar com isso? Porque você é da minha geração. Temos a mesma idade. Então, e aí, cara? Você se dá bem com isso? Você se dá bem com essa tecnologia dos 15 segundos? Ou você sempre ultrapassa? Você sabe que eu fiz um conteúdo esses dias criticando o formato curto, né? Criticando Na verdade, o formato curto de vídeos, ele é uma realidade. A gente vê aí o crescimento do TikTok, do Kawaii, né? E o Reels, propriamente dito, no Instagram, que é a rede social que eu mais atuo e que os meus clientes e parceiros também mais se preocupam. E hoje está tudo convergindo para esse formato de vídeo curto, rápido, banal, sem profundidade, em que as pessoas me parecem, até pelo jeito pelo que a plataforma é feita, que é aquela coisa, cara, eu estou assistindo um vídeo, de repente passou 20 minutos, eu continuo assistindo o vídeo e eu nem sei, sabe? Porque ele é feito para o próximo vídeo. As pessoas me parecem que elas não estão atrás do seu conteúdo, elas estão atrás do próximo conteúdo. Mano. É sempre ali. E você fica, e você se perde. E você vai lá, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Isso se torna, para quem produz conteúdo, para mim, para você, uma maneira muito complicada e muito difícil da gente criar conexão, da gente chegar a uma conexão que seja mais verdadeira, da gente falar de temas que são mais difíceis, de temas que não se encaixam numa dancinha, que não se encaixam num conteúdo de 30 segundos. Cara, para eu explicar isso aqui, eu já levei só aqui nessa resposta muito mais de 30 segundos. Entendeu? Como que eu condenso isso ainda com um fundo que muda, ou então entrando numa trend de uma música que está na moda? Então, assim, existe uma ilusão de que as pessoas estão ficando muito criativas por conta desse formato, porque elas têm que fazer o seu conteúdo caber nesses poucos segundos. Na verdade, eu não enxergo dessa forma. O que eu vejo é muita gente fazendo do mesmo. Muita gente dançando a mesma música, muita gente apontando para os mesmos lugares da tela com as informações, muita gente fazendo as transições de tipo, você está em São Paulo, aí eu viro a câmera, piso na câmera e ela vai pro meio da praia, eu tô com uma roupa diferente. E, cara... Eu sou um cara que tô entrando nesse formato, tô fazendo esse formato, mas eu disse lá no meu conteúdo, eu vou cair, mas eu vou cair atirando, eu vou cair reclamando, porque... esses fake cast que o pessoal faz pra fingir que ele tá trazendo algum conteúdo, já que ninguém chama, ele faz o próprio podcast e fala olhando pro nada, dá pra você perceber que a câmera fica só no cara, hein, só Marcelo, no cara. Já viu? Fica só no cara e o cara fica assim, porque na vida a gente... precisa ter uma consciência e aí coloca a música. Cara, você sabe que existe uma orientação. Isso acontece porque, para quem trabalha com tráfego, com gestão, com investimento dentro do Facebook, investimento dentro do Meta agora, né, do Instagram, essas coisas... Existem umas coisas que são os criativos que convertem, que são os criativos que levam o lead. Os criativos são as peças, né? Os pedacinhos de vídeo, as fotos, as imagens, os anúncios que você vê no meio da rede. Um belo dia entenderam que esse tipo de conteúdo, o corte de podcast, é um criativo que converte. Além de converter, ele te traz autoridade. Porque existe alguém que está interessado. Quando você está num podcast, e eu agradeço muito o convite de estar aqui, nem falei isso na abertura, mas muito obrigado por me chamar. É que o fato de você ter me chamado significa que você está interessado no que eu tenho para falar. Sim. Então, só essa imagem, quando eu tô lá passando na timeline de alguém, alguém que não sou eu... Alguém quer ouvir esse cara. Alguém quer ouvir esse cara. Então... É igual o cara casado, que falava que as mulheres davam em cima quando era casado, porque via aliança e falava, se alguém quis, alguma coisa boa deve ter. Né? O cara usava aliança para o quê? A aliança chama a mulher, né? Exatamente. Isso. Alguém quis ouvir o que esse cara tem para falar, então ele deve ter para falar alguma coisa interessante. Sim. Então o cara vai lá e ele faz o fake podcast, que ele não foi convidado para nenhum podcast. E, cara, como estratégia, pode ser uma estratégia legítima. Sabe qual é a estratégia que eu tenho? De me convidar para os podcasts. Manda, me chama aí, cara. Exatamente. Eu fui, ano passado, fui em 30. 30, cara. Eu tô nesse caminho, cara. Eu comecei agora, eu tô nesse caminho. Sabe por quê? Eu tenho
existem coisas, eu não acredito numa... Obrigado. Olha, Theo, fica fazendo barulho aqui não, hein? Que a gente tá refletindo coisas muito importantes. Obrigado. Eu tenho essa estratégia de me auto me convidar-me a mim mesmo para ir nos podcasts. Isso é Só que, tipo assim, eu não acredito que existe uma receita pronta. Uhum. Eu trabalho com comédia, então o pessoal fala para mim, cara, você precisa escrever. Eu vejo muito cara escrevendo e não tendo graça. E às vezes eu, cara de pau, vou lá e faço e puxo umas piadas na hora e a galera acha engraçado. Só que o cara que é comediante, ele saca. Mano, é engraçado, é legal, tem o timing, mas você sabe que você não escreveu. Porque você tava buscando ali e fez a parada acontecer. Então, uma forma de me forçar a conseguir me comunicar cada vez melhor é estar em podcasts. Sim, pra mim também. Vou poder contar um pouco, vou poder falar e alguém vai perguntar alguma coisa pra mim, porque você fica aqui só perguntando, né? Total. Dá uma agonia do caramba. E você sabe que o podcast tem um momento... Eles foram ficando cada vez mais longos justamente por causa do momento de que a pessoa se solta. Às vezes a primeira hora... É o que não rende nada a conversa. Sim. Na segunda hora, que já tá todo mundo relaxado, todo mundo meio cansado, aí que você entra no... Eu ia falar. Pode falar, mas aí você entra no flow. Os caras acertaram o nome também por causa disso. Né? Aí quando você entra no flow, é que o papo rende. E aí vem o corte. Né? E aí vem a declaração que é desarmada, a declaração... A gente ainda tá no momento tenso, o momento dos primeiros 10 minutos ali do papo, o momento que a gente tá se conhecendo. Né? Tá todo mundo ainda com a postura boa, tá todo mundo ainda... Nesse comecinho, todo mundo consegue preparar meia hora de papo, 20 minutos de papo, uma conversa. Depois disso, você começa a entrar. E o bom conteúdo é que vem mais de dentro. Né? Tem um vídeo maravilhoso, você que é comediante deve conhecer ele, que é o Louis C.K., que ele é um comediante, um cara do stand-up norte-americano, que uma vez ele foi falar na verdade, numa homenagem, num tributo ao George Carlin, que é outro comediante que eu acho maravilhoso do stand-up dos Estados Unidos, norte-americano. E esse George Carlin, ele falou que o que mais surpreendia o Louis C.K., nesse cara, que ele era bem mais velho, assim, um cara dos anos 70, que fez sucesso nos anos 70. Né? E ele falava que assim, o cara tinha, 60 anos e a cada ano ele tinha um show que ele começava do zero. Ele montava um stand-up que ele começava do zero. As piadas. Chegava o final do ano, ele rodava o país com as piadas. Chegava o final do ano, ele pegava as piadas e jogava fora. E o Louis C.K., quando ele tinha, 30 anos, ele tava 10 anos com o mesmo show, assim, fazendo o stand-up num boteco, em fundo de quintal, sem sucesso, não acertava. E aí ele viu o George Carlin fazer isso e ele falou, cara, se esse cara consegue, eu vou fazer isso. Então eu vou criar coragem e vou... jogar fora tudo que eu contei, todas as piadas que eu contei até hoje e vou começar do zero o meu show. E à medida... Isso é um exercício que você faz. Sim. E aí ele contou que essa sacada do George Carlin ajudou ele a cada vez mais buscar conteúdo dentro. E aí ele começou a falar as coisas que, chocavam, que eram mais polêmicas. Mano, ele falando sobre aborto pesadíssimo. E é genial, velho. Mas daí, e aí ele conta que a piada que fez a mudança na cabeça dele foi a seguinte: ele tinha acabado de ser pai, e ele falou, quem é pai, você sabe, que você é pai sabe, ele chegou no palco e ele falou assim, eu acabei de ser pai, minha mulher a gente tem um filho lá, o bebê foi pra casa, e ele é um inferno. Ele é uma bosta de moleque, sabe? Tipo, aí a plateia fez assim. Aí ele falou, é isso. Eu prefiro essa reação da minha plateia do que as porcarias de risadas corporativa ou risada fake que eu tava tendo, risada média que eu tava tendo. Uhum. Eu prefiro esse resultado, esse choque. E aí ele... construiu uma carreira em cima de um conteúdo que chocava, mas que tava no âmago dele. Depois ele foi cancelado, ele perdeu vários contratos por várias coisas. Existe um momento, mas assim, mas muito mais por coisas que ele fazia fora do palco que eram condenáveis, do que o que ele dizia lá no palco e que era chocante, mas era assim muito inteligente, porque ele falava com uma conexão que é muito interna. E isso, já fazendo a ponte com o que a gente vai falar de rede social, o bom conteúdo, quando eu falo, ele é o conteúdo que gera conexão. E ele é o conteúdo sobre quem está assistindo, não é sobre mim.
Então, quando eu estou contando a minha história, os pontos que vão conectar com a sua audiência, com quem está escutando o podcast, são os pontos que o cara se identifica. Que ele vai... Eu também passo por isso. Então eu vou ver. Então, o bom influenciador, que é uma palavra... Mas o bom produtor de conteúdo nas redes sociais é o cara que gera conexão no primeiro momento, né? E gerar conexão desse jeito é uma coisa extremamente humana. Então, você não pode... ser um robozinho nas redes sociais, não pode ser super corporativo. Ou seja, lá no começo do papo, quando a gente está conversando aqui, vai se soltando, a gente fica mais humano. Sim.